Olá, eu sou o Urian do Artesanato Samigurian e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa clutch. E como material nós vamos precisar apenas de um novelo e meio do fio náutico do São José e uma agulha 4mm. Vamos lá? Então para começar aqui eu trabalhei 26 correntinhas, porque nós vamos considerar 25 correntinhas da base, tá? E a 26ª que seria da subida. Então nós vamos trabalhar agora voltando nessas correntinhas, pegando a terceira alcinha de cada corrente. Eu vou pôr aqui perto da câmera. Nós temos então a alcinha da frente, duas aqui. Nós vamos pegar naquela alcinha de trás, pulando a primeira corrente e entrando na segunda, na alcinha de trás. Ele é mais difícil de pegar, mas é o que vai dar o diferencial para o acabamento. Se de repente você tiver muita dificuldade em pegar essa terceira alcinha, pode trabalhar na alcinha normal. Mas pegando essa alcinha de trás, que é um pouquinho mais difícil, ele vai dar um acabamento melhor. Ó, nessa alcinha de trás. Temos as duas alcinhas da frente aqui. Nós vamos na terceira alcinha. E vai fazer assim até o penúltimo ponto da corrente aqui. Eu vou fazer e já volto com vocês. Fizemos aqui então pontos baixos, pegando a terceira alcinha até o penúltimo ponto. Nota que ele é um fio bem duro, bem firme. A composição dele, ele é 66% de polipropileno e 34% algodão. Então ele é um fio bem firme, que para nossa proposta da bolsa aqui é interessante. Então fomos até o penúltimo ponto. No último, vou pegar também na terceira alcinha aqui e farei 2 pontos. Ou seja, um aumento. Um ponto. E mais um ponto. E no mesmo ponto, só que daí na outra alcinha, nós faremos. Daí eu vou deixar uma alcinha aqui no meio. Então eu vou pegar nessa alcinha de fora. Como eu falei, ele é um fio mais firme, mas para a proposta da bolsa ele é interessante. Então no mesmo ponto, mas na alcinha de trás ali, eu vou trabalhar mais um aumento, ou seja, 2 pontos. Com jeitinho. 2. Então, o que eu fiz aqui foi a voltinha, né? O retorno para trabalhar o outro lado da bolsa. Então, agora eu vou trabalhar pontos baixos no outro lado da carreira. Mas não pegarei as duas alças, vou pegar somente a alça de fora. E isso vai fazer com que deixe sobrando uma alcinha no meio do fundo da bolsa. Deixa eu fazer aqui mais alguns pontinhos e eu já vou mostrar para vocês. Que legal que ele fica. Esse é um fio náutico, né? Estilo náutico, só que ele tem algodão na composição também. Então dá um diferencial para ele também. Então, olha só, aqui na base do meu fundo da bolsa, ele vai sobrar essa alcinha que ajuda a fechar ainda mais o possível buraquinho que tem aqui na emenda do fundinho. Vou fazer os pontos baixos até o final e já volto aqui com vocês. Chegamos então aqui no meu penúltimo ponto. E no último ponto nós vamos fazer 3 pontos baixos, pegando somente naquela alcinha. Então, um ponto baixo. No mesmo lugar, mais um ponto baixo. E o terceiro ponto baixo vai ser, no caso, o nosso fechamento invisível. Então, lembra que nós começamos com um ponto baixo lá no lado de lá da carreira. Fizemos mais 2 aqui, temos 3. E o quarto ponto baixo, que seria a mesma quantidade de pontos baixos deste lado aqui, vai ser o nosso fechamento invisível. Então, agora, muita atenção. Eu vou alongar o meu ponto. Tiro a minha agulha, vou entrar aqui nesse primeiro ponto das carreiras ali, de trás para frente, pegando as duas alcinhas aqui, e vou laçar o fio daquele último ponto que eu alonguei e levar lá para trás. Levei lá para trás, eu comecei o fechamento invisível. Então agora, nós vamos fazer o fechamento invisível.
Como a próxima carreira que nós vamos trabalhar vai ser em ponto blow, ou seja, pegando somente na alcinha de trás, esse fechamento invisível vai acontecer da seguinte maneira. Eu entrei ele aqui, e agora com a minha agulha, vou entrar naquele mesmo ponto onde o fio estava saindo, e vou trazer ele lá para trás. Levei para trás, aqui nós fizemos o fechamento. Então agora, para iniciar o primeiro ponto, eu vou pegar nessa alça que se formou do quarto ponto, né? Somente na alça de trás. Então, com jeitinho, eu entro com a agulha ali, pego aquela laçada que se formou ali, entro a minha agulha, e agora sim eu laço o fio que vem do novelo e trago para frente. Como eu falei, esse fio é um pouquinho pesado, ó, escapou. Mas com jeitinho a gente consegue fazer. Deixa eu trazer o fio de volta para cá. A vantagem desse fio ser um pouco mais pesado de trabalhar é que a peça fica bem rígida. Então, dependendo da proposta da peça, é interessante, né? Com jeitinho, vou levar o fio lá para frente. Aqui está. Estou com o meu fio lá na frente e ele deixou uma alcinha sobrando aqui embaixo. Então, já trouxe o fio para frente, agora vou fazer um pontinho aqui, que vai ser o corpo do meu primeiro ponto. E agora vou trabalhar em cada ponto desse da base, somente na alcinha de trás, um ponto baixo. Então, entro na próxima alcinha de trás e faço um ponto baixo. Opa. Entro na alcinha do próximo, um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto. E volto aqui com vocês para mostrar. Então, segui fazendo pontos baixos até o último ponto aqui. Onde vamos fazer, então, o fechamento invisível. Da mesma maneira que o anterior, nós vamos entrar no último ponto, na cabeça do último ponto aqui. Alonga o ponto, entra na cabeça do último ponto. Leva o fio lá para trás. Dá aquela ajustada, né? E aqui nós vamos fazer agora subir, então, uma carreira de meio ponto alto. Então, nós vamos entrar aqui nessa mesma base, onde eu estou fazendo o fechamento invisível. Eu entro aqui, entro com a minha agulha naquela laçada, ajusto ela, ó, dá aquela ajustadinha, e laça o fio e vem lá para trás. Veio aqui para trás, sobe uma correntinha, opa, e mais uma correntinha. Serão duas correntinhas, que é um tamanho relativo aí à altura de um meio ponto alto. Então, subi duas correntinhas e agora vou fazer uma carreira de meio ponto alto em cada um dos pontos. Ou seja, eu laço, entro na cabeça do ponto, trago para frente, laço e fecho as três alcinhas juntas. Isso é um meio ponto alto. Laço, entro no ponto, trago para frente. Fiquei com três alcinhas, laço e fecho as três juntas. Laço, entro no ponto, trago para frente, laço, fecho as três juntas. E ele vai fazer, então, vamos fazer aqui uma carreira com esses meio ponto alto aqui. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Finalizamos aqui, então, as carreiras de meio ponto alto. Vamos fazer agora aqui o fechamento invisível mais uma vez. Então, entra na cabeça do primeiro ponto. Laça o fio, leva lá para trás. Dá aquela ajustada. Esse é um fio mais firme mesmo, ele é um pouquinho diferente. Ó, dá aquela ajustada no fio. E agora nós vamos subir uma carreira de meio ponto alto, só que pegando somente na alcinha de trás. Então esse primeiro que nós vamos fazer já tem o fechamento invisível já tem que ser encerrado, né, fechado, pegando somente na alcinha de trás, certo? Então eu vou vir aqui na alcinha de trás, entro naquela laçada, ajusto o ponto, ajustei, e agora eu laço e fecho, faço o fechamento invisível. E vou subir uma, duas correntinhas. Tenta fazer ela mais ajustadinha para não
deformar tanto a lateral. Fiz o meu primeiro, vou seguir fazendo então pontos, meio ponto alto em toda a carreira, pegando somente na alcinha de trás. Então laça e tira as 3 de uma vez. Laça, entra na alcinha de trás e laça e tira as 3 de uma vez. Ele vai fazer esse efeito de sobrar uma alcinha aqui. Vou fazendo toda a volta aqui e já volto com vocês. Finalizei mais essa carreira. Aqui o fechamento, vou fazer um fechamento invisível, como nas anteriores. E na próxima carreira, faremos mais uma carreira inteira de ponto, meio ponto alto. Só que dessa vez vamos pegar as 2 alcinhas normal, o ponto inteirinho. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Finalizamos mais uma carreira. E agora já fiz o fechamento invisível aqui. E na próxima carreira, nós vamos trabalhar meio ponto alto mais uma vez, porém pegando naquela alcinha de trás. Para que ele faça esse efeito aqui, ele joga as 2 alcinhas da frente para frente, né? Então, fiz o fechamento invisível, subo 1, 2 correntinhas, que é a altura do meio ponto alto, e vou trabalhar todos eles, então, um pouquinho difícil de fazer, mas pegando aquela terceira alcinha, aquela que está lá dentro. Opa, primeiro laça, né? Meio ponto alto. Laça, entra na terceira alcinha e traz para frente, laça, fecha as 3. Olha só, ele joga essas 2 alcinhas aqui para frente, ele deixa sobrando 2 alcinhas. Então laça, vai lá na terceira alcinha lá dentro do trabalho, traz para frente, laça, fecha as 3. Laça, entra na terceira alcinha lá atrás, dentro do trabalho, laça, fecha as 3. Olha só, esse é o efeito que ele vai dar. Ele vai deixar as 2 alcinhas, que seria a cabeça do nosso ponto, sobrando. Então, naquela carreira lá embaixo, nós deixamos uma alcinha sobrando, e agora nós vamos deixar as 2 alcinhas sobrando. Vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês. Encerrei então mais uma carreira com um fechamento invisível, e aqui nós temos então a metade do nosso trabalho. Então agora nós vamos espelhar, fazer a mesma quantidade de carreiras aqui em cima, mas de uma maneira espelhada. Então nós trabalharemos agora aqui mais uma carreira de meio ponto alto, daí uma carreira de meio ponto alto em blow, para sobrar essa alcinha aqui nessa carreira de cima, mais umas 2 carreiras mais 2 carreiras de meio ponto alto. Então ele vai pegar esse desenho aqui e vai fazer isso aqui, vai espelhar para cima. Daí teremos um trabalho uniforme em cima e embaixo. Então agora, mas eu vou fazer junto com vocês. Agora nós vamos fazer então uma carreira de meio ponto alto, pegando normalmente no ponto inteiro. Então, para começar a carreira, vou inserir minha agulha aqui, ajusto o ponto, subo 2 correntinhas, lembrando de fazer 2 correntinhas justinhas, e vamos trabalhar meio ponto alto. Então vamos lá, pega a cabeça inteirinha do ponto, trago para frente aqui, laço e fecho as 3 alcinhas. Fazendo então meio ponto alto. Laço, entro no ponto, trago para frente, laço, fecho as 3 alcinhas. Laço, entro no ponto, laço, opa, escapou. E fecho as 3 alcinhas. Vou fazer isso aqui no trabalho todo e volto com vocês. Fizemos então o fechamento invisível aqui e agora nós vamos subir uma carreira de meio ponto alto em blow, ou seja, pegando somente na alcinha de trás. Então eu venho aqui, vou selecionar a minha alcinha de trás do trabalho, vou ajustar essa alça do acabamento invisível, aqui, por bem próximo da câmera para vocês verem, e vou subir então 2 correntinhas. Trouxe para frente primeiro e daí 1 e 2, 2 correntinhas. 2 correntinhas aqui. Vamos então trabalhar agora meio ponto alto em toda a volta, somente na alcinha de trás. Lembrando, meio ponto alto, ele tira as 3 alcinhas juntos, 3 laçadinhas juntos. Então laço, entro na alcinha de trás, venho para frente,
laço, tiro as 3. Laço, entro na alcinha de trás, trago pra frente. Laço, tiro as 3. Aqui, sem segredo nenhum, vou fazer até o final e volto para mostrar para vocês. Finalizamos então mais uma carreira aqui de ponto blow, meio ponto alto em blow, ou seja, pegando a alcinha de trás. Para finalizar aqui o cantinho, nós vamos fazer então um fechamento invisível, lembrando como é que funciona. Venho com a agulha de dentro para fora, pegando as duas alcinhas. Trago essa minha alça lá para o outro lado, com jeitinho. E vou entrar aqui embaixo de onde ela saiu aqui, ó. Entro aqui, coloco minha agulha dentro dessa alça e ajusto o ponto, ó. Ajusto. Sem tensionar muito, né? E trago o meu ponto por dentro desse trabalho. Subi o meu ponto aqui. E agora nós faremos então uma carreira de meio ponto alto normal, pegando a cabecinha inteira do ponto. Então vamos subir, além do fechamento do começo do meu ponto, vamos subir mais uma, 2 correntinhas. E faremos então agora meio ponto alto por toda a volta, pegando a cabeça do ponto inteira e trabalhando o meio ponto alto. Ó, ele vai fazer esse efeito aqui. Então vamos fazer aqui, vou fazer aqui a volta toda e volto aqui com vocês. Finalizei então uma carreira de meio ponto alto, fechei com um fechamento invisível, agora vou subir uma correntinha e vamos fazer então uma carreira de pontos baixos, que é para dar uma firmezinha aqui nessa parte de cima da peça, que nós já estamos quase finalizando. Então, uma carreira de ponto baixo, pegando na alça inteira, normal. Vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês. Então estamos com essa peça quase finalizada. A última carreira agora para acabamento vai ser em pontos baixíssimos. Fiz o fechamento invisível e agora vou trabalhar pontos baixíssimos. Então o meu fio já está aqui. Vou entrar no próximo ponto e faço um baixíssimo. Cuida para não fazer esse baixíssimo muito apertado, porque ele não pode deformar a peça. Então, baixíssimo em todos os pontos aqui pela volta. Ele vai servir para dar um acabamento na peça. E eu já vou mostrar para vocês aqui. O efeitinho que ele vai dar é de deixar a bordinha um pouquinho mais grossa. Como ela é uma clutch, nós vamos colocar a alcinha aqui e ele vai manter esse acabamento aparente. Vou fazer os pontos baixíssimos aqui em toda a volta e já retorno com vocês. Finalizamos aqui então meu último ponto baixíssimo. Vou cortar o fio. Tiro ele de dentro do ponto. Vou colocar numa agulha de tapeçaria. E fazer o arremate. Então o arremate vai ser imitando o último ponto. No nosso caso, imitando uma alcinha de ponto baixíssimo, né? Vou entrar aqui. E sair dentro da origem dele aqui, ó. Lá pra dentro da bolsa. E pronto, ele imitou a última alcinha. Aqui dentro eu vou pegar esse fio e vou esconder embaixo de alguns pontos. E essa pontinha do fio, a que sobrar bem próximo do trabalho, eu queimo no isqueiro, na parte azul da chama do isqueiro, e colo próximo de onde ele finalizar. Isso daí é uma dica de acabamento. Daí eu deixei aqui do ladinho também para mostrar para vocês, então, uma ideia de colocar, então, uma alça, né, porque ele vai ser uma clutch, então é uma alcinha de mão, bem simples, né. De repente vocês podem pôr também um acabamento aqui, no meu caso eu tenho essa plaquinha minha aqui da marca, posso colocar também. De repente, se tiver interesse, dá para fazer um forro da clutch, um forro de tecido, um botão imantado aqui no fecho, né. Já deixa todos esses detalhes, deixam a peça mais elegante e dão mais valor para a peça também. Então vocês viram que esse é um fio um pouquinho mais pesado de trabalhar, mas para a proposta dessa peça eu achei que ficou bem legal, porque ele fica bem firminho, né? Uma questão de clutch, assim, a parte interna ficou um tamanho bom, dá para colocar um celular, dá para colocar uma carteira aqui dentro, então ficou uma peça de um tamanho bem legal.